isso é fácil, né? Quer dizer, isso não é que é fácil, mas isso que acontece. A onda associada passa a ser uma onda próxima desse pacote de onda aqui, desse ponto que foi detectado. Ou seja, você tinha uma onda espalhada. Ela está espalhada ao longo de, sei lá, meio metro. Aí interage com o detetor, depois que aparece um pontinho aqui, se a onda continua existindo, ela agora vai ficar confinada para 1 milímetro. O que isso garante? Isso garante que se eu tiver um outro detector aqui, a partícula vai ser detectada próxima do ponto inicial. Se isso aqui for uma câmera de nuvem, por exemplo, ou uma série de detectores assim, eu vou ter uma trajetória quase retilínea. Mas, segundo essa concepção, você só tem onda. Você tem uma onda espalhada ou uma onda colapsada. Seria um pacote de onda. Ou uma partícula, se a gente quiser, mas a interpretação que eu vou apresentar aqui é a chamada interpretação ondulatória realista. Mas, então, se essa superfície de detecção, ela não for uma superfície concreta, for uma superfície abstrata, for uma superfície no sentido matemático da coisa, ali não vai haver elétron. Não vai haver colapso. Não vai haver colapso. O elétron vai continuar sendo uma onda, Certo. segundo essa interpretação. É isso que ele faz no salto quântico? É isso. O salto quântico é explicado pela interpretação ondulatória dessa maneira, como um colapso de uma onda. As outras interpretações vão explicar de maneira diferente. A interpretação do Bohm, ela não precisa do conceito de colapso, de salto, porque a presença da partícula já dá conta das coisas que a gente chamaria de salto. Tá? Então, depois a gente pode talvez pensar um pouquinho nisso melhor. O conceito de salto, ele surge nos átomos. Nos átomos é muito claro que é um salto quântico. Então, para a gente examinar a tua pergunta, a gente teria que fazer um modelinho do átomo e ver como as interpretações analisam isso. Mas tem tudo a ver com colapso. Então, aqui seriam... Bem, quem que defende essa interpretação? O mais ou menos o Schrödinger. Mas não era exatamente essa historinha que eu estou contando aqui. Mas o Schrödinger queria uma ontologia ondulatória. Ele queria que o elétron fosse só uma onda. Mas ele não gostava dessa ideia de colapso. Nós estamos introduzindo aqui, então, temos uma onda e colapso na detecção, na medição. Desculpa interromper os outros, só uma questão de organização é que se alguém precisar sair um pouco mais cedo, nós temos uma folha de chamada, né? Então eu peço que assinem para não dar confusão depois nas presenças, tá? Tá lá na frente, tá bom? Tá lá na frente. Agora, esse colapso tem um probleminha. E é esse o probleminha que fez com que essa interpretação nunca tivesse muitos defensores. Esse colapso, a gente vai dizer que ele é não local. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: nessa interpretação, a onda é algo real. Então ela está vindo realmente aqui. Tem uma coisa real aqui. Mas quando acontece a detecção, essa onda que estava aqui, ela desaparece. Por quê? Eu não expliquei direito, mas essa onda, ela fornece a probabilidade da detecção. O quadrado da onda é a probabilidade da detecção. Então, se a onda for mais intensa aqui, a probabilidade aqui é maior, aqui é menor. A gente já viu que tem aquela franja assim. Mas se eu detecto o elétron aqui, a probabilidade de ser detectado aqui vai para zero, porque é um único elétron, só pode ser detectado em um único lugar. Então, essa onda desaparece instantaneamente. Mas como instantaneamente?
Aí essa interpretação fala, não, é instantâneo, é a única maneira que eu consigo explicar isso. Aí você fala, puxa, mas na física a gente não gosta de coisas instantâneas. Assim. Se uma coisa acontece aqui, tem que se propagar uma velocidade infinita. Você está dizendo que a velocidade é infinita? Sim. Tá. Então a tua interpretação não é boa e eu não vou aderir a ela. Então essa é a explicação. Tem também outros problemas de por que essa interpretação não recebeu ao longo da história muita atenção. Só mais recentemente, né? Amanhã eu vou contar um pouquinho das historinhas do que aconteceu, nos anos 70, etc., é que ela passa a ser novamente considerada. O problema básico é que, só para resumir o que eu já falei antes, eu já falei do Bell, vou falar de novo. Aquele sujeito norte-irlandês lá que ficou surpreendido que o David Bohm tinha provado o impossível, fez aquela pergunta certa, e o que foi que ele demonstrou, e que é considerado um grande resultado de fundamentos, é de que ele provou um dilema. Ou adotas realismo, ou abandona. Ou abandona as localidades. Então, vou sempre ficar falando disso porque é o grande resultado filosófico dos fundamentos da quântica nos dias de hoje. Essas duas teorias são realistas. Tudo bem que eu já expliquei rapidamente o que é isso, mas a gente ainda não entendeu exatamente o que é realismo. Aos poucos a gente vai entender. O realismo ele faz um retrato da realidade a cada instante, independente de se ter um observador ou não. Então, esse pessoal não abandonou o realismo, né? Eles são realistas. Eles têm um retrato claro a cada instante. Então, o que o Bell mostrou é que eles têm que abandonar a localidade. Olha, com essa interpretação, a localidade já estava abandonada desde o começo. Então, para eles, tanto faz. Mas a questão é com relação à teoria do Bohm. Na explicação que a gente deu do surfista, a descrição foi local, né? O surfista é detectado onde ele está. A onda, eu não falei isso, mas a onda que anda com ele, ela continua existindo para sempre. Ela é uma onda vazia. Uma onda que não carrega energia, só carrega informação. É um conceito também considerado problemático. Toda interpretação tem características problemáticas. Mas o ponto é que para duas partículas, o próprio David Bohm percebeu que quando você mede uma delas, a onda se altera instantaneamente. Então o David Bohm reconheceu que a teoria dele também é não local, e o Bell apenas generalizou esse resultado para qualquer teoria real. Então aqui é não local para uma partícula, e aqui para duas partículas, né? É não local. Duas no mundo. Ok. Então, o que é essa história de não localidade? Bem, deixa eu falar uma coisa que vocês devem imaginar. Todos esses conceitos que eu estou apresentando aqui são conceitos que demoram para a gente assimilar. Né? Não dá para a gente sair da aula, agora eu já entendi tudo. Não é isso que acontece. Em filosofia da física, né, experiência própria, demora, sabe, no meu caso, anos e anos até eu entender o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Né? Isso é normal. Em filosofia é normal isso. Demora mais tempo para assimilar, para... Então, o fato de vocês estarem meio perdidos, né, eu joguei muitos conceitos, é normal. Aquele papel que vocês vão pegar agora a sair, faz um resumo das interpretações. Então eu faço um resumo do que é o realismo e o antirrealismo,
e faço um resumo das diferentes de 5 grandes grupos de interpretações. Então é uma coisa para vocês ficarem lendo aí com calma. Então, para a história não ser muito longa, eu vou apresentar mais uma interpretação, ou duas, enfim. Vou pular, no número 3 eu vou pular, que é a interpretação corpuscular realista, que ela é uma interpretação muito problemática. Apesar de ter gente que defende ela tem muitos problemas para explicar a interferência. Então vamos deixá-la de lado e vamos pular para a quarta e para o quinto grande grupo. Eu vou começar com o quinto grupo, tá? Por quê? Porque o quinto grupo é a interpretação preferida pelos físicos teóricos. Na URGS, por exemplo, você vai no departamento de física, né? Não sei se você sabe, mas a URGS, o departamento de física se caracteriza por ser fortemente, dar uma importância bastante grande para a física matemática. A formação em matemática é muito, muito boa, muito rigorosa, todos os alunos, né? E físicos que tendem a ser bastante teóricos nesse sentido, eles adotam uma atitude, que eu já mencionei hoje, que a gente chama de instrumentalismo. Que é uma forma de antirrealismo. Que é o seguinte, ele diz o seguinte, olha gente, a mecânica quântica é um instrumento de cálculo, apenas. A física quântica, no caso de uma onda, ela fala, existe uma onda espalhada no espaço. E o que significa isso? Cada ponto R aqui, cada ponto do espaço, esse campo tem um valor, que é a amplitude da onda. Aqui vai mudar, né? Muito bem. O pessoal aqui, os físicos matemáticos defendem isso, falam, olha gente, isso é apenas um formalismo. Não é para vocês levarem a sério achar que a realidade é assim. Né? Esquece esse conceito de realidade. Realidade é o que a gente observa. O que a gente não observa não é do domínio da ciência. É coisa de filósofo, vai lá para o domínio de filosofia, discutir essas coisas, vão ficar lá anos discutindo, não vai chegar a lugar nenhum. Nós físicos, né, somos práticos, a gente quer prever os resultados, quer descobrir coisas novas, e a gente então sabe que a teoria quântica é um formalismo que, por tentativa e erro, por acertos e tudo mais, a gente já acabou sendo um instrumento matemático muito eficiente, mas que não descreve um elétron único. Ele descreve uma coleção de elétrons. Um elétron único a gente não consegue descrever, a gente não sabe onde que ele vai parar. Mas a gente sabe que se tiver 1 milhão de elétrons, eles vão formar aquele padrão, aquele histograma, né, que a gente viu no começo da aula. Um elétron único a gente não sabe, então a teoria quântica é uma teoria estatística, que descreve o coletivo de elétrons, e o conceito de realidade só atrapalha. Não esquece. Mas quando a gente analisa o teorema de Bell, tem uma partícula aqui, você mede aqui, provoca um colapso, ele vai falar, não, colapso é coisa daqueles caras lá. O que existe é uma mudança do nosso conhecimento, tem uma redução de estado. Na última aula a gente vai ver isso. A gente tem um estado de 2 partículas, qualquer, vamos imaginar uma coisa assim, ficando. Aí você faz a medição, você descobre o valor da grandeza e o estado se transforma nesse aqui. Então houve uma mudança de conhecimento, uma redução de estado. Mas isso não é um colapso real, porque a teoria quântica não fala da realidade. Ele é apenas um formalismo que funciona bem para descrever as observações. Ele fala da realidade que a gente observa, que envolve instrumentos, mas ele não fala sobre uma realidade que ninguém observa. Aí você fala assim, mas eu fui lá na aula de filosofia e descobri que tem um montão de interpretação diferente. O discurso é falar, não, só existe uma única interpretação. A interpretação do Born, que diz que o módulo quadrado da função de onda te dá a probabilidade. Essa é a única interpretação que tem na teoria quântica. Mas e o David Bohm, lá o David Bohm fica falando aquelas coisas de potencial quântico, não sei o quê. Aquilo são as coisas do David Bohm lá, são aquela maneira que ele formulou lá, que adiciona um montão de variáveis ocultas que não serve para nada.
Então, assim, esse é mais ou menos o discurso. Assim, se você for um aluno que chega, estou muito feliz de estar fazendo aqui o mestrado em física, mas eu queria também estudar um pouquinho fundamentos de física quântica, estudar as interpretações. Aí o orientador responde classicamente, cala a boca e calcula. O grosseiro fala assim, não fala exatamente assim, mas é a atitude, né? E é uma atitude, eu falo assim meio brincando, mas que ela é muito eficiente. Você se concentrar no formalismo, você consegue dar conta de tudo que você precisa dar conta enquanto em física. Né? No teorema de Bell, você está analisando as correlações, você fornece as probabilidades. Ah, mas o que acontece? Tem lá na localidade, acontece a onda colapsa, o cara vai falar, isso é irrelevante. Por quê? Porque eu estou adotando uma postura antirrealista. Eu já abandonei o realismo. Se eu abandono o realismo, eu posso manter uma noção de localidade, que seria macroscópica. Então o cara vai falar, na minha teoria, ela é local. Eu não posso transmitir informação mais rápido que a luz. Se eu sou um antirrealista, eu posso ter uma teoria não local. O que vai dizer esses caras aqui? Ah não, no nosso caso existe uma onda. A onda colapsa instantaneamente. A realidade muda instantaneamente. Mas é a realidade microscópica. Eu não posso transmitir informação. Porque eu não consigo controlar esse colapso. Eu não sei se vai colapsar para lá ou para cá. Então eu não consigo, né, no final da Copa do Mundo, eu quero mandar lá para Saturno, para o astronauta que ganha Saturno, eu quero mandar imediatamente para ele o resultado de quem ganhou a Copa. Acabou o jogo? Vou mandar para ele a informação. Eu posso montar um sistema de duas partículas, toda uma coisa assim ligada ao teorema de Bell. E essa pessoa falaria, está acontecendo não localidade aí. Você está mandando algo instantaneamente, está acontecendo algo instantaneamente. Mas é algo que você não consegue controlar, então você não consegue mandar a informação de quem foi o campeão. A Argentina foi campeã. Você não consegue mandar essa informação instantaneamente. Você consegue fazer alguma coisa instantaneamente acontecer segundo ele, mas não mandar uma informação coerente, que é uma coisa macroscópica, que precisa de muitas repetições. Né? Então essa é mais ou menos a situação aqui do teorema de Bell, que é um assunto da última aula. Então, para começar a terminar, né? Não está aumentando mais. Vamos só apresentar a interpretação chamada de ortodoxa. Eu vou chamar de interpretação da complementaridade. É a interpretação que aparece na maioria dos livros didáticos, associados ao Niels Bohr. Então, todo mundo que aprende quântica, o primeiro contato que ele tem com as interpretações é com a visão do Niels Bohr. Tá? Então, é essa que a gente vai resumir agora. Provavelmente, quem já teve contato com a quântica, provavelmente já se acostumou com a afirmação básica do Bohr. Agora, para entender o Bohr, a gente tem que entender que ele é um antirrealista. E as visões antirrealistas, elas têm uma divisão básica, que seria, grosso modo, no século XIX, a divisão entre positivismo, por exemplo, o Marx, e um kantismo. Essas duas visões, elas sustentam que a gente só tem acesso aos fenômenos observados. A diferença entre esse kantismo que a gente pode chamar de construtivismo, no século XIX, o que o kantismo tem de diferente é que o positivismo ele fala, olha, existem os fenômenos e a realidade é isso e agora a gente vai tentar construir uma teoria para dar conta dos fenômenos. Já o kantismo diz que na hora que a gente observa, a gente já está formatando a realidade. Então não existe acesso aos dados brutos, puros. Né? Aqui há uma noção, né? O Marx, na verdade, não
Nesse ponto, o Mar não salientava tanto isso, mas quem salienta mais isso é o John Stuart Mill. É um empirismo, John Stuart Mill. A ideia de que existe observação neutra de teoria. Você pode observar um fenômeno sem ser contaminado pela teoria científica que está em jogo, por exemplo. Você está em dúvida se o Sol que gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol. Então, quando você olha e vê o Sol subindo no horizonte, você está observando algo neutro em relação a essas duas visões ou você já está observando de uma maneira ou de outra? O Mill fala, não. Você observa o Sol se separando do horizonte e você pode interpretar ou como sendo o Sol se movendo ou como sendo a Terra se movendo. Já o debatedor do Mill, que é o Ewell, ele falava não. Na verdade, o exemplo deles era outro, mas ele falava não. No momento que você vê, se tiver na verdade, quem fala isso é o Hanson, né? Que é um século XX, né? Então, o Hanson, ele falava, olha, se tem o Kepler e o Tycho Brahe. O Tycho Brahe tem uma visão geocêntrica. O Kepler é uma visão heliocêntrica. Se eles olham para o horizonte, eles estão vendo coisas diferentes. Um está vendo o Sol se levantar, o outro está vendo a Terra girar. Né? Então o Will fala, não dá para separar o fato da ideia, o fato do conceito. A questão de fato já é algo carregado de teorização. E o Will defende a posição mais empirista. E não, eu posso fazer a separação. Talvez o ser humano não consiga, talvez... O Mill tende a separar a sensação da interpretação, sensação da percepção. Uma coisa é a sensação, outra coisa é como eu interpreto isso teoricamente. São etapas diferentes, eu consigo distinguir. Então essa é uma discussão filosófica, né? Não sei se eu consegui caracterizar bem essa distinção, mas há uma tendência dos instrumentalistas serem mais nessa linha aqui. A realidade é aquilo que a gente observa. E a partir disso eu tenho minha teorização, que vai me dar previsões, mas não... Já essa tendência, né, quem estuda Kant sabe disso, há uma tendência em dizer que o próprio espaço e tempo é uma criação da mente. Né? É a maneira que a gente formata. O Kant era um cara mais radical, há versões menos radicais, como a do Gross. Ok. Onde que se enquadra o Bohr? O Bohr é um antirrealista, mas ele se enquadra mais na linha kantiana. E a gente vai ver um bom exemplo disso agora. Então, eu vou agora apresentar a vocês a visão do Bohr. E a gente tem que lembrar que o Bohr não está falando da realidade. Ele está falando dos modelos mentais que a gente usa para entender um experimento. Então, funciona mais ou menos assim, a visão dele. Então agora falando do Bohr, deixa eu ver, onde eu vou escrever aqui, é isso. Então, a visão dele tem a ver com a dualidade onda-partícula. E o que essa dualidade afirma? Ela afirma o seguinte: um fenômeno, é o termo que ele usa, ou é ondulatório, ou é corpuscular. Mas nunca ambos ao mesmo tempo. Então, ou exclusivo, né? Nunca ambos. Então, Oi. um fenômeno ou é ondulatório ou é corpuscular, ou quer dizer ele se manifesta ou é? Isso.
Não, ele se manifesta. É que o fenômeno, então isso aí. Fenômeno Ou ele é significa percebido. manifestação. Não, você tocou no ponto certo. Mas é a segunda opção, porque é a opção que diz que se manifesta. Aí eu quis exprimir isso com esse termo fenômeno. Então, o fenômeno, ele não está falando sobre o que o elétron é. Ele não está falando, o elétron é onda ou é partícula. Ele fala, isso é metafísica. O físico não tem que ficar discutindo o que o elétron é ou não é. A gente nunca vai saber. Então, vamos usar uma linguagem diferente, que a gente vai analisar. Aí que tá, tem um ponto que eu preciso ressaltar, que é o seguinte. No começo da aula eu falei sobre a seleção natural, sobre as limitações do nosso cérebro. Ele tinha uma noção parecida. E ele achava que o nosso cérebro tinha uma limitação. A gente é limitado pelo aquilo que os físicos chamam de física clássica, o mundo clássico, o mundo macroscópico. Essa cadeira está aqui nesse lugar, e a gente então, quando representa essa cadeira, a cadeira está ali parada nesse lugar e acabou. Né? Isso é bem definido. Então, o cotidiano macroscópico faz com que a nossa cabeça pense de uma certa maneira, e nesse mundo a gente consegue dizer, essa cadeira está aqui como se fosse uma partícula bem definida, né? Mas a gente também se acostumou a ver ondas do mar. A gente sabe, se a gente joga uma pedrinha, forma aquelas ondas. A gente entende ondas. As ondas são também intuitivas, em certo sentido. Então a gente está preso a o que a gente pode chamar de modelo mental, que é um conceito mais atual, né? Esse conceito de modelo mental, mas é basicamente o que ele queria dizer, né? Ele falava em quadro, né? Quadro de representação. Então a gente tem um quadro de representação que é corpuscular. Ou a gente tem um quadro de representação que é ondulatório. Então, numa situação de um quadro ondulatório, aquela onda se espalha, ela é divisível, né? Em outra situação, a gente imagina as coisas como sendo um corpúsculo que mantém a sua forma, está bem localizado, se propaga com uma trajetória. E no mundo clássico, ou é uma coisa ou é outra, porque são propriedades contraditórias. Propriedades que são negação uma da outra. Então a gente é obrigado a trabalhar com esses conceitos. Só que o mundo quântico é mais do que isso. Quer dizer, eu não vou dizer o que não vou dizer o que é, porque isso está para além das minhas capacidades. O mundo quântico é algo novo, é algo que está no limite do nosso conhecimento. Então, dado um elétron, que é um fenômeno quântico, numa certa situação, num certo experimento, a gente pode usar o modelo mental corpuscular e a gente entende o que está acontecendo. Agora, existem outros experimentos que a gente tem que usar o outro modelo mental, o modelo ondulatório. E aí dá certo. E não se preocupe, que isso sempre vai dar certo. Ou é sempre um, ou é outro. E nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Mas, bora, o que significa dizer que algo é ondulatório e que algo é corpuscular? Já que, né, você está dizendo que é algo que a gente observa, né? Então, o que a gente observa que vai caracterizar um fenômeno ondulatório? Então, o que caracteriza um fenômeno ondulatório? A definição, não a definição de onda, a definição de um fenômeno, ou seja, de uma aparição, né, uma manifestação ondulatória. Ou seja, um experimento em que a gente aplica o modelo ondulatório. Qual a definição desse fenômeno? A definição é, pode dizer, tem padrão de interferência. Então, no caso do elétron, bem, vamos continuar. E o que é corpuscular? Corpuscular é a formação de um pontinho? Não. Isso é um erro conceitual muito natural. Não é a formação de um pontinho, porque eu queria dizer que esse experimento é ondulatório e forma um pontinho. Não, corpuscular não é a formação de pontinho. É você associar uma trajetória. Isso contexto é bem diferente. Você poder, vou usar uma palavra esquisita, retrodizer trajetória. Muito bem, então o princípio da complementaridade, que nesse caso é expresso como a dualidade das partículas,
diz que, dado o experimento, eu uso ou o modelo ondulatório ou corpuscular. Se tiver padrão de referência, é um modelo corpuscular que você vai ter que... Desculpa.